Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Rogério Gomes, hoje dirigindo a nossa linda igreja do Jardim Alegria aqui na cidade de Tupéva. Quero aqui agradecer a Deus pela vida do nosso presbítero Claudinho, pelo convite de estar aqui lecionando para todos nós a lição de número 9, que vai falar sobre a fidelidade, bondade e veracidade de Deus. Externo aqui também os meus agradecimentos ao nosso pastor José Carlos Lima, que tanto tem apoiado o nosso trabalho. Vamos lá? Lição de número 9. Deus abençoe a todos. Amados irmãos, nós sempre que vamos lecionar uma lição dominical, é muito importante que nós seguimos ao pé da letra os objetivos da lição. Pois é, o objetivo da lição que trará para você uma boa compreensão daquilo que você está ensinando. Então nós temos aqui o nosso texto de referência, que é o Salmo de número 89. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, e os céus louvarão as tuas maravilhas. Ó Senhor, a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. E aí segue, né, a nossa leitura com texto de referência. Mas eu quero aqui falar já do primeiro tópico, que é sobre a fidelidade de Deus. Nós poderíamos ter inúmeros referências, inúmeros testemunhos sobre a fidelidade de Deus. Também nós temos que ter uma compreensão um pouco mais fechada sobre a fidelidade de Deus. Aqui no tópico 1 e no ponto 1, nós vamos ver que Deus é fiel a si mesmo, né? A fidelidade de Deus não está atrelada à nossa, ou seja, se nós formos fiéis, Deus continua sendo fiel. Se nós formos infiéis, Deus não pode ser fiel. Não, pelo contrário. Deus tem sempre o dom da ciência, o dom das sabedorias, que é atributo de Deus também, o dom da justiça. Tudo isso engloba na sua fidelidade, para que os seus propósitos, por mais que seja assim para o homem inaceitável, ele ocorra, não é verdade? Ele ocorra. Nós temos aí várias referências bíblicas que vai dizer que Deus muitas vezes permitiu morte, muitas vezes permitiu guerra, muitas vezes permitiu perda de entes queridos, mas tudo está atrelado na fidelidade de Deus. O Senhor Deus é o soberano, né? Tem todo o conhecimento no céu e na terra. O próprio apóstolo Paulo, ele vai escrever aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, dizendo assim, né? Se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Então, está aí o que nos diz a respeito da fidelidade de Deus para com seus próprios propósitos. Então, Deus, ele é fiel aos seus próprios propósitos e os seus desígnios não vai deixar de acontecer, né? Então nós podemos separar também. Deus pode ser fiel a uma pessoa, Deus pode ser fiel a uma nação e Deus pode ser fiel à igreja, como o Senhor tem sido. Então, nós vemos Deus sendo fiel para Israel em todo o tempo nas Escrituras Sagradas. Deus é fiel para Israel, para a nação. Depois nós vamos ver que Deus é fiel também na nação que professa o seu nome, vamos dizer assim. E Deus também é fiel às pessoas que são fiéis a Ele. Vamos lembrar da mulher samaritana, que ela já estava esquecida por todos, estava deixada ao lado por todos, mas o Senhor marcou um encontro com ela ali no poço, né, do pai Jacó. E o Senhor faz uma grande reviravolta na vida dessa mulher e ela passa então a testemunhar essa fidelidade do Senhor para os outros. Então veja que o Senhor foi fiel àquela pessoa no seu momento de mais angústia,
no seu momento de mais necessidade. Eu poderia também dizer sobre a fidelidade de Deus na vida de Jó, não é verdade? Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus, e de repente na vida dele aconteceu várias e várias coisas ruins, a ponto de ele estar no monturo se coçando as suas enfermidades. Mas lá na frente, um propósito de Deus, Deus tinha um propósito na vida dele. Aqui eu já falo também sobre o ponto 1, 2. Deus é fiel nos seus próprios propósitos, não é verdade? Então, para Jó, Deus tinha esse propósito, ele passou por tudo isso para que mostrasse para um ser, né, um ser contraditório e rebelde, de que Deus era fiel, e Deus o fez. Então, lá em Jó 42, 2, nós vamos ver que ele exclama assim: bem, sei que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser abalado. Essas são as palavras de Jó. Mas aqui no tópico 1, 2, nós vamos aprender que mesmo com a queda do homem lá no Éden, o Senhor dá uma promessa aqui em Gênesis 3,15, onde fala que da semente da mulher nasceria um, né? Que esmagaria a cabeça da serpente. Em breve, esmagaria a cabeça da serpente. Então nós vemos um propósito de Deus, a fidelidade de Deus, que deu o seu próprio filho, né? Deu o seu próprio filho para resgatar o homem para si. Isso é uma fidelidade de Deus. Isso é uma fidelidade de Deus. Deus é fiel nos seus propósitos. E a igreja, no momento que atravessa, nós temos que entender que a igreja ela está firmada nesse propósito de Deus. A igreja não pode olhar nem para a direita e nem para a esquerda. A igreja tem que marchar, né? A igreja tem que ceiar, a igreja tem que adorar, a igreja tem que cantar os seus hinos, proclamar a salvação em tempo de guerra, em tempo de não guerra, em toda situação e consequências, nós temos que proclamar o nome do Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, né? Deus é fiel nos seus propósitos. Eu poderia também falar aqui do tópico 1 e o versículo 3, que vai dizer assim: Deus é fiel nas suas promessas, certo? Deus é fiel nas suas promessas. O apóstolo Paulo vai escrever ao 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, quando ele cita esse versículo, ele está dando toda a responsabilidade para Deus, porque Deus é o próprio que chama, não é? E é o mesmo que realiza. Então, Deus chama e Deus realiza. Fiel é o que vos chama, ou seja, a palavra fiel é daquele que é fidedigno a alguma coisa. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Por isso que Deus, ele é fiel nos seus propósitos. Fiel é Deus, diz em 1 Coríntios 1 e 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então nós temos aí, no tópico 1 e o 3, que vai nos dizer assim: Deus é fiel em suas promessas. Então nós aprendemos até aqui agora, Deus é fiel a si mesmo, ou seja, não pode negar a si mesmo, não pode atrelar a sua fidelidade ao ser humano e nem compartilhar com outros deuses. Não é verdade? É isso que escreve ali o comentarista na introdução do tópico 1. No 1 e o 2, Deus é fiel nos seus propósitos. Deus permite que o homem caia na queda do homem Adão e Eva, mas já tem um plano traçado, tem um propósito traçado na recuperação do ser humano, que é através de Jesus Cristo. E hoje nós estamos enquadrados em 1 Coríntios 1 e 9, que fala que o Senhor nos chamou para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que ele é Deus fiel. Deus é fiel também nas suas promessas, isso. Deus é fiel nas suas promessas, certo? Deus é fiel nas suas promessas. Olha só, nós temos aqui 2 versículos-chave que vai nos dar uma introdução do que é viver pela fé ou depender da fidelidade de Deus, que é a mesma coisa. Então nós vemos aqui o profeta Abacuque vivendo um tempo difícil
não é verdade? Um tempo difícil, onde os caldeus, Nabucodonosor, vinha arrebentando tudo pelo caminho. Israel seria a próxima, a nação ser destruída. Então o profeta Abacuque clama a Deus: até quando vireis guerra, rumores de guerras, né? E o Senhor diz para ele: ó, o justo, isso está em Abacuque 2, 4, parte B. O justo viverá da fé, né? O justo viverá da fé, ou seja, o justo viverá das promessas de quem é capaz de cumprir. Esse é o nosso Deus. Viverá da promessa de quem é capaz de cumprir. Esse é o segredo da igreja. Esse é o segredo. Nós servimos a um Deus que é capaz de cumprir. Né? Aí ele vai ter em referência em Hebreus 10 e 38, dizendo assim: o justo viverá da fé, mas aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Já pensou o Senhor dizer assim: eu não tenho prazer em você porque você recuou, não tenho prazer em você porque você não entendeu o propósito de que é viver pela fé. Então marque muito bem: Deus é fiel nas suas promessas, não é verdade? E Deus é fiel nas suas promessas. Nós temos também Hebreus 10 e 23, que vai dizer assim: retemos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, não é verdade? Então, essa é uma pequena síntese sobre a fidelidade de Deus. Uma das grandes marcas da fidelidade de Deus é a promessa de vida eterna, é a promessa de arrebatamento, é a promessa de cuidado, é a promessa que o Senhor pode estar conosco, certo? Deus é fiel em suas promessas. Muito bem, glória a Deus. Eu ensinei que Deus é fiel a si mesmo nos seus propósitos e nas suas promessas. Então Deus não pode negar a si mesmo aquilo que ele traça, aquilo que ele promete e aquilo que ele quer fazer para cada um de nós, certo? Então vamos lá. Tópico 2. Tópico 2, a bondade de Deus. Confesso para os irmãos que tem sido um pouco difícil a gente falar sobre a fidelidade de Deus pelo leque de informações e de referências que a gente pode citar aqui. E a bondade de Deus, então, nem se fala. Como é que a gente vai exclamar sobre a bondade de Deus em poucos minutos que nós temos e nessa imensidão da bondade de Deus? Então, a gente vai aqui trazer alguma coisa para vocês e aí nós vamos entender o que o Senhor quer conosco, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus não muda. Deus nunca muda. Deus é imutável, certo? Se ele é bom, por exemplo, ele é fiel, ele é fiel. Vamos falar da bondade. Se ele é bom, ele sempre vai ser bom. Sempre vai ser bom. Deus nunca fez uma atitude para que ele não levasse um título de Deus bom. Por mais que sejamos cobrados, castigados, porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. Então, a gente tem que entender que às vezes até uma permissão de um mal próximo de nós, né, é para o nosso bem. Não vai tirar a característica da bondade de Deus. Porque Deus é bom em todo o tempo. Está aqui, né? Deus não pode mudar a sua bondade, deixar de ser bom e passar a ser ruim. Deus sempre vai ser bom, ele é imutável. Então, tópico 2 e 1, Deus é bom em todo o tempo. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai. Provar era pôr à prova, não é? Tirar as conclusões, pôr à prova. A bondade de Deus é um atributo comunicável. Olha que interessante. Que os seres humanos podem usufruir e participar. Deus compartilha e o homem pode experimentar ser bondoso, porque é uma virtude do Espírito. Então, a bondade de Deus, ela é um atributo comunicável. Ou seja, se Deus é bom, eu também vou passar a ser bom. Nós entramos aqui num trabalho de ajuda filantrópica, porque a igreja nada mais é do que ajuda filantrópica, ajudar uns aos outros, de comunicar uns aos outros suas necessidades, de estender as mãos, arrecadar alimentos,
ajuda também espiritual, aconselhamento, mudar a pessoa de direção, mudar a pessoa de comportamento, ensinar a pessoa também a ser econômico, etc, etc. Então, muita coisa boa a igreja, através de Deus, ensina para o homem. Né? Aí o comentarista, nosso pastor aqui, vai citar o versículo de Gálatas 5:22, que é através dos frutos do Espírito. Então a bondade de Deus ela é tão comunicativa ao homem que acaba mudando o caráter do homem. Interessante isso, não é? É interessante. Então por isso que o cristão ele é nominalmente educado, não é verdade? Ele se comporta bem, ele fala bem, ele tem uma boa apresentação, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque através dos seus bons valores, da bondade de Deus que alcançou a vida dele. Na verdade, nós poderíamos citar aqui 1 Coríntios 13, que vai falar sobre o amor, principalmente o versículo 7, que fala tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. É isso aí. Então, essa é a bondade que é transferida para a nossa vida, tá certo? Então, é isso aí. O Salmo de número 23, ele vai dizer assim, olha só, eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista Davi exclama a bondade de Deus. Eu sei, né, que a bondade, ele coloca mais um adjetivo aqui, mais uma característica, e a misericórdia me seguirão todos os dias, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Coisa boa. Coisa boa é quem permanece na bondade do Senhor. Ele comunica para outras pessoas essa bondade, né? Glória a Deus por isso. A bondade de Deus se manifesta em Jesus Cristo. Olha só. A bondade de Deus se manifesta em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai escrever para os romanos aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Então a bondade de Deus se manifestou em nós através de Jesus Cristo. A bondade de Deus vai além de qualquer atitude bondosa que já conhecemos. É muito interessante essa parte aqui, porque ser bom, traz para você adjetivos e colheita terrestre, tá? Entender a bondade de Deus te traz benefícios no céu, reconhecendo Jesus. Então não adianta você ter uma casa de caridade e você não reconhecer a bondade que Deus fez na sua vida. Então não adianta você ter um trabalho social fantástico. Isso é bom, isso é muito bom para a sociedade, para as pessoas que realizam, mas não é autossuficiente para salvar. A bondade de Deus, ela vem através de Jesus Cristo. E nós conseguimos propagar essa fé através da pregação do Evangelho. Porque é através do Evangelho que a pessoa se liberta, que a pessoa recebe Jesus, que a pessoa se batiza, a pessoa toma ceia e está se caminhando, né, para ir morar no céu. Essa é uma grande bondade. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, né, para que a bondade de Deus se transferisse ao homem, para que ele pudesse, né, ser salvo e ser reconciliado com Deus, que é um tema que está tão longe de nós nos últimos dias, a reconciliação com Deus. A reconciliação com o Senhor está tão longe, mas nós precisamos entender que nós precisamos ser reconciliados com Deus para que o Senhor possa abençoar a nossa vida e crescer em nós um grande caráter, né? Tópico 2, versículo 3. A bondade de Deus se manifesta pelo seu socorro. Nós estamos aqui no tópico 2, a bondade de Deus, não é? No tópico 2.1, Deus é bom em todo o tempo, a gente viu isso. O salmista relata, provai e vede que o Senhor é bom. A bondade de Deus se manifestou em Jesus Cristo. Ela comunicou ao mundo através do seu sofrimento do Calvário para resgatar os bons, não é? Trazer paz, a justiça e a alegria.
Eu poderia citar bodas de Caná da Galileia, onde acaba o vinho, e aí o noivo pensa na frustração, mas Jesus se apresenta e salva aquela festa, né? Traz a sua alegria. Então que Jesus possa salvar a festa da nossa vida, trazer alegria para cada um de nós, em nome de Jesus. A bondade de Deus se manifesta pelo seu socorro, né? A palavra de Deus diz que mesmo os justos sofrem muitas aflições, provações, tribulações. Abre aspas, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. Então não é porque a gente está dentro da bondade de Deus que também nós vamos ter atrito, dificuldades, enfermidades, né? Aqui, como o Senhor livra de todos, nós temos que entender do caráter de vida eterna. Nós temos que entender do caráter de mudança de corpo, porque o Senhor veio para nos salvar. Um dia nós vamos deixar esse corpo corruptível e se vestir de um corpo incorruptível. A Bíblia diz isso, não é verdade? Outra coisa, Deus não dorme. Deus é o guarda fiel do povo. Salmo 121, eleva meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, a verdadeira bondade em socorro, ela só vem do Senhor, né? Ela só vem do Senhor. Amém? Nós temos aqui, nós temos a bondade de Deus, a confiança de Deus, que pela sua bondade e misericórdia, Ele confiou em nós, a igreja, porque hoje nós transmitimos o socorro. Hoje nós transmitimos o socorro. Então Deus, ele chama Pedro no particular e começa a dizer, Pedro, você me ama? Né? Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Aí lá em Mateus 16, 18, ele vai dizer que tu és Pedro. O Senhor muda o nome dele. Você não vai ser mais Simeão, você vai ser Pedro. Fagulha de pedra. E sob essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É bondade de Deus. Tudo que nós temos é bondade de Deus. Quando cantamos, é bondade de Deus. Quando profetizamos, é bondade de Deus. Quando temos essa oportunidade de ensinar, é a bondade de Deus, né? Então o Senhor, Ele confiou tanto a sua bondade que comunicou para nós dividir com o próximo. Coisa boa é servir a Deus e ser crente em Jesus Cristo. Eu ensinei que a bondade de Deus faz parte da sua essência, está dentro dele. A bondade de Deus é eterna, infinita, ilimitada, abundante. A bondade de Deus é revelada por causa do seu amor. Então, olha que interessante. Deus também prova o seu amor para conosco. Nós vamos lembrar aqui de Efésios 2 e 8, onde vai falar assim que a salvação não vem de nós, né? Ela vem de Deus e é um dom de Deus. Diz o versículo lá que isso é um dom de Deus. Quero me atentar a isso. É um dom de Deus. Então, salvar vida é um dom de Deus. Dom no sentido não de capacidade, porque isso é infinito em Deus. Mas dom é uma dádiva, é uma bondade de Deus. Salvar vida é uma bondade de Deus. Não é? É uma bondade de Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Nós estamos aqui encerrando o tópico 2 e o tópico 2, 3, melhor dizendo. Nós vamos entrar agora na veracidade de Deus. Então, como eu disse para os irmãos, é muito difícil falar sobre a fidelidade de Deus, ao mesmo tempo sobre a bondade de Deus e agora sobre a veracidade de Deus. Mas nós vamos conseguir falar isso sim, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, então nós vamos continuar aqui falando sobre a veracidade de Deus, não é verdade? A veracidade de Deus sobre a sua essência na verdade, sem sombra de variação. Tópico 3, o subtítulo é a veracidade de Deus. Vamos ler aqui alguma coisa. A veracidade ou verdade de Deus é um atributo que define como perfeitamente confiável. Tudo que há em Deus, assim como que ele fala, é verdadeiro.
A Bíblia chama Deus de trino de verdade ou verdadeiro, né? Deus criou o mundo real e Deus revela a real verdade sobre ele, mesmo por meio de sua criação. Então, está aí sobre a verdadeira, ou então a veracidade de Deus, que vai nos narrar tudo que Deus fez e que Deus criou. Nós vamos entender no Salmo 33, versículo 9, que fala assim: pois ele falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. Uma ordem é o verbo grego logos, né? Deus usa esse verbo grego para denominar sua poder de criação. Deus criou o universo, Deus criou o mundo, Deus criou o nosso planeta, criou o nosso planeta com água, com a fauna, com a flora, com a natureza, para que nós pudéssemos contemplar a veracidade de Deus. Certo que muitos ainda disturbam isso, mas Deus fez o mundo real. Então, nós temos a teoria da criação, a fé da criação como defesa, nós vamos sempre enxergar Deus em tudo. Em uma flor, em um animal, em uma ave, etc. Nós vamos enxergar Deus em tudo. Aqui, nós vamos entender o comentário do nosso pastor. Ao longo da narrativa bíblica, é manifesta a sua veracidade, que é transparecer a verdade que coaduna com a sua fidelidade, ou seja, casa, né? A verdade casa com a bondade e casa com a fidelidade. Isso faz sentido. O profeta Jeremias declara: mas o Senhor Deus é verdade, ele mesmo é Deus vivo e o Rei eterno. Eu me lembro aqui que todas as vezes que Jesus ia narrar alguma coisa ou comentar alguma coisa, ele falava assim: na verdade, vos digo. E nós entendemos que o Senhor estava dizendo assim: olha, sobre o conceito humano, sobre o conceito ideológico, de cultura, de tempo, de época, o Senhor está colocando a sua veracidade. E quando ele está colocando, ele não está colocando de uma forma bruta, egoísta. Ele está dizendo assim: a minha veracidade predomina sobre o ambiente, porque Deus comunica a sua verdade. Tudo começa a dar certo, né? Paul Washer, abre aspas, quando a palavra veracidade é usada com relação a Deus, significa que o caráter de Deus é inteiro, sem falta e inalterável. Há três palavras que podem ser empregadas para descrever a integridade de Deus. Então, muitas vezes a gente entra na personalidade de Deus, porque Deus é uma pessoa. Então, ele tem personalidade, ele tem característica, ele tem integridade, tudo isso está nele, por ser uma pessoa. E isso comunica conosco, não é? Então, Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro e real. Deus existe. Sempre existiu. Há muitos ainda que negam a existência de Deus. Eu sempre digo que um ateu, quando ele está dizendo que Deus não existe, ele está brigando com a parte que existe, porque está lá uma parte que tem a sua defesa. E ele tem a sua parte aqui para tentar fazer com que aquela parte que tem uma defesa de existência não existe. Não é? Mesma coisa você colocar um livro do lado de uma caneta. Vamos dizer que a caneta não existe. A caneta não existe. O livro fala para a caneta que a caneta não existe. Mas a caneta está lá, dizendo assim: eu estou aqui. Como é que você vai dizer que não existe, que eu estou aqui? Não é verdade? Pode criar teorias, mas Deus confirma na âncora da nossa alma, na âncora do nosso espírito, o seu verdadeiro Deus. Deus é veraz, não é? Tudo que ele faz, tudo que ele age, está dentro de uma esfera de veracidade, os seus planos, os seus propósitos. Nós vemos aí Isaías falando do rei Ciro, onde rei Ciro ainda não existia, e lá na frente rei Ciro manda soltar da ordem para libertar Israel. Não é verdade? Nós vemos profecias se cumprindo, nós vemos acontecimentos acontecendo, nós vemos a igreja crescendo, nós vemos acontecimentos bíblicos. Por mais que o homem tente negar a veracidade de Deus, ela está aí aos nossos olhos. Ela cai dentro da matéria evidências teológicas que a gente estudou. Então, a evidência de Cristo está aí, ela é real, ela existe, não é? Então está aí. O Senhor Deus é a própria verdade.
Por isso que Jesus diz assim: na verdade, eu te digo. Certo? Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, né? O que abre e ninguém fecha, e o que fecha e que ninguém abre. Que palavra abençoada! Isso diz o que é santo e verdadeiro, não é? O Senhor é Deus poderoso de abrir porta, de fechar porta. E eu, mais uma vez eu digo que o Senhor Jesus deu uma porta aberta para Pedro. Deu uma porta aberta para Pedro, dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então, nós estamos com essa chave. Essa chave aí, né, do Senhor Jesus na nossa vida, ela é importante para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Certo? Rica Escola Dominical. Parabéns a todos. Tópico 2 e 3. A verdade de Deus nunca mudou, nem mudará. A Bíblia relata várias passagens em que se confirma a veracidade de Deus, o Deus verdadeiro que jamais alguém que o conhece pela fé poderá questionar ao longo da narrativa bíblica e manifesta sua veracidade. Abre aspas. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. João 3:33. Olha que legal, né? Isso é importante. A verdade de Deus nunca mudou e nunca mudará. Primeiramente, nós vamos lembrar aqui em Números 23 e 19, que é muito conhecido da igreja, que é: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não confirmaria, alguma coisa assim. Então, Deus não é filho do homem para que minta, porque a Bíblia diz que o adversário mente desde o princípio, ele é o pai da mentira, e ele está contaminando o coração do ser humano. E é por isso que nós precisamos entender que através de Cristo nós conseguimos sufocar isso aí na sociedade e mostrar o caráter do Senhor nas nossas vidas, certo? Deus nunca muda e não mudará. Quando o Senhor diz para Noé achar graça na vida de Noé, o Senhor diz: eu me arrependo de ter feito o homem, vou destruir o homem. Então a gente lê aquele primeiro texto, a gente fala: agora vai acabar tudo. Mas depois Deus: não, eu achei graça na vida de Noé e tem um propósito com ele. A fidelidade de Deus está aí. Porque Deus é um Deus de criação. Quando Deus é um Deus de criação, ele não vai querer perder o que ele criou. Você acha? Nós somos queridos de Deus. A Bíblia chama de queridos de Deus. Então Deus não vai querer perder o que ele criou. Deus vai resgatar. Ninguém quer perder aquilo que cria. Aquilo que é produção própria, aquilo que é criação própria, aquilo que é domínio próprio, aquilo que é seu. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder um trabalho, ninguém quer perder uma empresa, ninguém quer perder uma família, um pai, um ministério, uma igreja. Ninguém quer perder. Não é verdade? Então Deus também não quer perder a gente. Deus quer salvar a gente. Então Deus fez um plano para correr atrás do homem e recuperar, tirar a mentira do coração dele e fazer ele ser um adorador do Senhor. Então Deus coloca um plano para Noé. Olha, você constrói a arca e entra dentro dela, que vai vir a chuva. Não é verdade? E Noé acreditou na veracidade de Deus e fez tudo conforme o Senhor fez. Ele entra na arca, mas não chove. E depois de alguns dias que a chuva veio. Então muitas vezes a nossa fé é assim, ela é provada. Nem tudo é no nosso tempo, nem tudo é do nosso jeito. Muitas vezes as coisas é do jeito que o Senhor quer e do jeito que o Senhor precisa. Amém? Então está aí, tópico de número 3 e o versículo de número 2, certo? 3:3. A veracidade e a fidelidade de Deus são indispensáveis. A fidelidade está sempre relacionada com a verdade. Esses dois atributos andam juntos. A diferença é que a veracidade é a declaração das coisas que elas são, e a fidelidade é o cumprimento exato de suas promessas e juízos, como são inseparáveis. Observamos que não pode haver a noção da fidelidade sem que esteja ligada à verdade. As palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Está em Romanos capítulo 3 e versículo 4. Jesus Cristo é fiel e verdadeiro, cumpre tudo o que as Escrituras revelam sobre ele, é a verdade. Né? Então nós temos aí o Senhor colocando a veracidade
e a fidelidade de Deus são inseparáveis. Eu poderia colocar aqui que a fidelidade, a bondade e a veracidade de Deus, elas são inseparáveis no que diz essa lição. Mas todos os atributos de Deus são inseparáveis. Um depende do outro para poder mudar a forma do homem. Então não adianta a gente seguir só um atributo de Deus, só a santidade de Deus, e não praticar a justiça de Deus. Só o amor de Deus. O amor de Deus não quer dizer que ele pode aceitar tudo que a gente faz. Um atributo não conflita com o outro. Então eles trabalham junto, numa harmonia junto. Então, isso que nós temos um Deus organizado, um Deus onipotente, onisciente, isso está dentro da soberania de Deus. Então, o povo de Israel, quando eles começavam a ter experiência com Deus, eles começavam a dar codinomes para Deus. O Senhor Jeová, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Deus que provê, Jeová Nissi, bandeira nossa, Jeová Rafá, o Senhor que sara, Jeová Tudexinu, Senhor justiça nossa, né? Dentre outros codinomes tão bom e bonito de nós falarmos aqui, tá certo? Então, é inseparável a fidelidade e a bondade de Deus e também a sua veracidade. Como nós dizemos que Deus não mente, nós temos princípios de crença. Um exemplo, Salmos 14, João 14, 1, 2, 3, Jesus disse: Não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também no meu Pai. Na minha casa há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: Vou preparar lugar. E se for preparar lugar, voltarei outra vez para vós, para que onde estejais, eu estejais a vós também. Então é uma promessa de morar com o Senhor. Então isso é uma grande verdade que nós temos que proclamar nos nossos dias de hoje, né? Dentro disso, nós temos a palavra de Deus. O salmista vai dizer, Salmo 119, versículo 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu ensinei que a veracidade ou a verdade de Deus é o atributo que eu define como perfeitamente confiável. Tudo o que há em Deus, assim como o que ele é e fala, é verdadeiro. Tá certo? Temos aqui, conclusão. A fidelidade e a bondade de Deus são completadas em nós, quando damos atenção à sua palavra e cremos em Jesus Cristo como o único enviado do Pai. A nossa fidelidade não é declarada em contrato assinado em papel, mas lavrada nas tábuas do nosso coração, né? Tenho aqui uma frase de Abraham Lincoln para vocês, onde ele diz um trecho de uma frase dele que diz assim: Estou intimamente ocupado em ler a Bíblia. Se eu quero ter conhecimento dos atributos de Deus, eu preciso, nos dias de hoje, ler a Bíblia, né? Estar junto dela. Que Deus em Cristo abençoe. Foi só uma síntese desses 3 atributos, que é a lição de número 9. Quero aqui, mais uma vez, concluir agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo ao Senhor por essa condição e por essa sabedoria que o Senhor nos deu até aqui, e agradecer mais uma vez ao presbítero Claudinho, né, por essa oportunidade, que tem feito um bom trabalho, e ao nosso pastor presidente José Carlos de Lima, por sempre confiar no nosso trabalho. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus em Cristo abençoe a sua igreja, o Senhor Jesus cuide de você, o Senhor Jesus te prospere e te dê saúde. Fique com Deus e que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus.